A palavra de Deus em Romanos 12, 21 diz: não deixem que o mal os vençam. Ou seja, não seja vencido pelo mal. Depende da tradução. Mas vença o mal praticando o quê? O bem. Praticando a bondade. Porque se você usar contra Satanás as mesmas armas que ele usa contra nós, nós vamos perder. Porque Satanás está jogando esse jogo há 10 milhões de anos e ele sabe o que ele faz. Ele tem acesso ao mundo espiritual. Ele ainda tem acesso ao mundo espiritual. Então, o que nós aprendemos no livro de Jó? Principalmente no capítulo número 40, no versículo de número 1 aí. Que Satanás, ele pode interferir no mundo físico. Ele presta atenção, um espírito do mundo espiritual, mas que ele pode interferir no mundo físico, tanto que ele tocou nas finanças de Jó. Jó perdeu tudo que tinha. Ele tocou na vida dos filhos de Jó e eles morreram. E ele, por fim, então, ele toca na saúde de Jó e Jó adoece. Então quer dizer que Satanás, que é um espírito, é um querubim da guarda, né? Está no mundo espiritual. Ele tem acesso ao mundo físico. Então o mundo físico, o mundo espiritual, ele pode tocar nas pessoas do mundo físico e trazer bênçãos ou maldição. Quando o Espírito do Senhor, ele vem, nos abençoa. Quando os anjos do Senhor vêm, eles nos abençoam. Mas quando o espírito do mal, os demônios, os anjos caídos, Satanás e seus demônios tocam, isso que nós aprendemos no livro de Jó, que é antes de Gênesis. Jó é o primeiro livro da Bíblia. Então nós aprendemos que pelo mundo espiritual pode entrar bênção ou maldição. E quem guardava Jó para que o diabo não o tocasse? O próprio Deus. Então uma das coisas que eu quero que você entenda é isso, que muitas vezes você está lutando com a tua força, você está lutando com a tua inteligência, com a tua sagacidade, mas o mundo espiritual pode estar trabalhando contra você. O mundo espiritual pode estar trabalhando, fechando portas. O mundo espiritual pode estar lançando seta. Por isso que nós temos que resistir ao dia mal, para poder vencer o dia mal, e o dia mal virá. A segunda coisa que eu quero falar para você, preste atenção nesse contexto, que você já aprendeu que o mundo espiritual, ele interfere diretamente no mundo físico, para o bem ou para o mal. Então a segunda coisa que eu quero que você entenda e compreenda em nome do Senhor Jesus de Nazaré é o seguinte: a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o único caminho para mudar a sua forma de pensar e ver o mundo. Porque a palavra de Deus, ela traz uma lei moral, ela traz uma lei espiritual, ela traz uma lei civil. A palavra de Deus, ela vai trabalhar na tua vida de uma forma que vai mudar a sua maneira de enxergar o mundo. E quando você começa a ver o mundo de forma diferente, você começa a enxergar o mundo de forma diferente, você começa a ver as falhas, os problemas, as lutas, as tribulações de outra maneira e de outra forma. Então o trabalho da palavra de Deus, e o apóstolo Paulo também diz em Romanos, no capítulo de número 5, e ele também diz no capítulo número 12, que nós temos que lutar para a renovação da nossa mente, não nos conformando com a nossa geração que estamos passando, mas temos que ter uma renovação da nossa mente. E como vamos renovar a nossa mente? Através da palavra de Deus. E como que a palavra de Deus faz isso? Ela muda a nossa forma de ver o mundo. Então, se o mundo espiritual, ele pode me tocar, se o mundo espiritual pode interferir na minha vida, quando eu começo a mudar a minha forma de ver o mundo, de pensar, eu começo a ter aquilo que o apóstolo Paulo diz: armas defensivas e armas, presta atenção, ofensivas. Eu vou ter armas para lutar contra o mundo espiritual. Eu tenho armas para me defender e eu tenho armas para atacar o mundo espiritual que está me atacando. Então por isso eu preciso mudar a minha forma de ver o mundo, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, sabendo que
a luta vem porque Deus permitiu, porque nós precisamos aprender alguma coisa, ou se nós dermos brecha, abertura para o pecado, e o pecado vem cobrar aquilo que é dele, ou seja, a fatura chegará do erro, do pecado, e todo aquele que peca, preste atenção, o salário do pecado é a morte. O que é essa morte? A separação de nós, a distanciamento que vai causar o pecado de nós e o nosso Deus. Então a palavra de Deus, ela está dizendo, eu quero que você guarde isso para você entender nesta noite que você já aprendeu. Preste atenção, que o mundo espiritual interfere, pode trazer doenças, pode trazer morte, sofrimento. Se não é Deus te guardar, o mundo espiritual maligno, ele vem contra você. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo número 6, ele diz que a nossa luta não é contra principados, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então, nós temos que entender que Deus, ele está nos abrindo os nossos olhos para que possamos mudar a nossa forma de pensar e não achar que nós vamos resolver no braço, que nós vamos resolver na nossa força, no nosso intelecto, porque o mundo espiritual vai interferir nisso. Agora preste atenção, eu tenho que, para apagar os dardos inflamados do maligno, eu tenho que usar a minha fé. E eu tenho que entender que uma das brechas que eu mais abro para Satanás me atacar é no dia que eu estou passando por lutas. Então deixa eu te explicar uma coisa. O crente, ele não sofre na maioria das vezes porque pecou, mas ele sofre no dia da luta, da prova, da doença, do abatimento. Vou de novo. As pessoas que são crentes lutam contra o pecado. Então a maioria das vezes que eles são atacados por Satanás, não é porque eles pecaram, mas é por simplesmente veio a luta, e na luta ele foi sugestionado. Satanás sugeriu, Satanás trabalhou na mente dele para que colocasse a dúvida. Foi isso que ele fez com Pedro, foi isso que ele quis fazer com Jesus, torcendo a palavra no deserto. Então, na hora que o crente fica doente, na hora que o parente do crente fica doente, na hora que o desemprego bate na porta, na hora que a solidão bate na porta, é a hora de se esconder no esconderijo do Altíssimo e descansar na sua roda onipotente. E como que Satanás faz? Ele usa a sua voz contra você. Ele coloca a dúvida no seu coração. Ele vai e começa a dizer para você que Deus te abandonou. Ele começa a dizer para você que não tem jeito. É aquele pensamento que vem na tua mente. Você fala, nossa, eu estou pensando isso o dia inteiro, mas é ele que está colocando. E ele vai usar de uma estratégia de colocar sempre a dúvida. Então, no momento que você estiver fragilizado, que você perdeu alguém que você amava, no momento que você está doente, no momento que você está passando por luta, não tome decisões precipitadas. Porque aquela decisão precipitada que você tomar pode trazer consequências para o resto da sua vida. Como assim, pastor? De repente, você não olhou para Deus, não aguardou no Senhor, foi sugestionado pelo Satanás, e de repente você pegou aquela casa que você levou uma vida para construir, uma vida para edificar, e você vai vender a preço de banana, que não vai dar nem para você comprar outra casa em outro lugar, e você vai embora, e você vai pagar aluguel, porque Satanás falou que os vizinhos não gostavam de você, porque Satanás falou que o problema era a casa, porque Satanás falou para você que aquele lugar não tinha jeito, mas ora, aquele que é poderoso para fazer todas as coisas, infinitamente mais do que pedimos e pensamos, ele tem o poder de te firmar neste lugar, ele tem o poder de abençoar a tua casa, ele tem o poder de abençoar os vizinhos, ele tem o poder de mudar a sua situação, mas Satanás, ele coloca a dúvida. De repente, você conheceu uma pessoa abençoada, uma pessoa que está te dando amor, está te dando carinho, mas Satanás coloca a dúvida no teu coração, coloca os ciúmes no teu coração. O ciúmes é um espírito, lá em Números capítulo número 5 está falando sobre isso, e Satanás coloca os ciúmes, e Satanás começa a colocar dúvida no teu coração, dizendo, será que ele te ama mesmo? Será que te ama de verdade?
Será que se ele não for tentado pela fulana, pelo fulano, será que essa pessoa, essa menina, esse rapaz não vai cair? E nisto você fica fragilizado e você toma atitudes precipitadas. Pastor, estou passando por uma luta no meu casamento. Aí você fica carente e Satanás vem e diz para você que tem um outro interessado e você cai. Muitas vezes você está doente, você não tem forças para orar, e você não se acercou de pessoas que orassem por você, e de repente começa a ter dúvida que Deus te abandonou, que não existe salvação, que não existe vida eterna. Então a palavra de Deus diz: se prepara para o dia mau. O que é se preparar? Se fortalecer de Deus, sabendo que Satanás só vai até onde você deixa, porque Jó não tinha autoridade sobre Satanás, mas você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, e o Senhor Jesus na cruz do Calvário te deu autoridade para pisar as serpentes, Satanás e os escorpiões, os demônios, em o nome dele. Ele te deu autoridade. Jó não podia dizer: sai, Satanás. Ele não tinha essa autoridade. Então ele começa a ter dúvidas: será que Deus me abandonou? Ele vai fazer 70 perguntas para Deus, Deus não vai dar nenhuma resposta. Ele vai fazer 37 questionamentos, Deus não vai responder nada. No capítulo número 40 e no 42 ele vai dizer: Senhor, falei o que não sabia, falei bobagem. Tu és grande demais para que eu possa entender, tu és grande demais para que eu possa compreender. Sabe o que Deus estava fazendo? Usando a vida de Jó, mostrando para mim, para você, e nos revelando um mundo espiritual. Nós vivemos no mundo físico, mas o mundo espiritual está trabalhando na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na nossa casa. Mas o Senhor diz que eu posso agora, eu não sou Jó, eu posso agora, eu sou filho de Yeshua, Hamashia, de Jesus Cristo, Messias, e eu posso agora me revestir de toda a armadura de Deus, aquilo que Jó não tinha. Jó não tinha armadura. Mas Deus mostrou através da vida de Jó que o mundo espiritual vem para cima, mas que Deus está no controle de todas as coisas. E no final Deus restaura a saúde de Jó. No final Deus dá mais 150 anos. No final dá mais filhos. Diz que as filhas de Jó eram tão belas que gente de todas as regiões vinham saber. Os amigos traziam presentes, traziam tesouros para ele. Ele teve 150 anos de alegria, viu netos e bisnetos, porque tem um Deus que está no controle. Mas Deus melhorou isso, e Jesus veio te dar toda a armadura de Deus. Quando você se reveste da armadura de Deus, não tome nenhuma atitude precipitada. Eu vou embora, eu vou largar tudo, porque lá em Taubaté, em São José, lá em outro lugar tem. Irmão, Deus tem o poder de fazer aqui, agora. E se Ele tiver que te levar, Ele vai abrir a porta. E se Ele tiver que trazer de longe, Ele traz de longe. Se Ele tiver que levar, Ele te leva. Mas não tome nenhuma atitude precipitada. Porque na hora da dor, as pessoas tomam atitude precipitada. Na hora que a pessoa está com dor, ela toma qualquer remédio que você falar que vai tirar aquela dor. Na hora que aquela pessoa está passando por aquela dor profunda, ela toma qualquer remédio que você falar para ela assim: olha, vai tirar a sua dor. Então, não faça isso. Porque muitas vezes, tomando um remédio errado, você morre. Então a palavra de Deus, ela está dizendo que no mundo espiritual, Satanás e seus demônios estão tratando para te destruir, para fechar a porta. Mas o Senhor te deu autoridade no nome de Jesus. E o Senhor disse que a palavra dele, ela vai mudar tanto a tua forma de ver o mundo, tanto a tua forma de viver, que a palavra, ser lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Você não vai mais andar cegas, você não vai mais andar ao léu. Deus vai levantar pessoas que vão revelar, que vão trazer, sabe, uma palavra profética para você. Deus vai abrir portas para você, mas não se contente com pouco. Deus falou, eu vou parar. Não, eu vou continuar. Você está bem na sua vida sentimental? Busque a sua vida financeira, busque a sua saúde, sua vida familiar. Nunca pare, porque é certo que os dias maus eles vêm. Mas olha o que diz: não deixe o mal, não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando bem. E qual é
Primeira coisa que eu tenho que entender neste versículo, que eu não vou pagar com a mesma moeda. Me trair, eu vou trair. Não. Eu não vendo quem eu sou. Me traíram porque não tinha dignidade e não tinha caráter. Mas eu tenho dignidade e caráter, eu não vou fazer isso. Me roubaram, eu vou roubar também. Não. Me roubaram, mas eu não vou roubar. Porque está escrito na palavra do Senhor, não roubarás. Está escrito na palavra do Senhor que eu sou filho do Altíssimo, eu faço o que é certo. A palavra de Deus está dizendo que eu pago mal com bem. Mentiram, falaram contra mim, vou falar contra aquela pessoa. Não, eu não vou usar a arma de Satanás contra Satanás. Aqueles que falaram mal de mim, eu não vou falar mal deles. Se eu não quiser falar o bem, mal também não falarei. E o Senhor vai tomar as atitudes que tem que tomar. Por isso, Deus está falando para você, talvez você está assistindo esse programa hoje, e você estava pensando em tomar uma atitude, preste atenção, queria prejudicar a sua vida. Muitas vezes estava querendo tomar uma atitude que ia fazer mal para a sua vida, mas o Senhor está falando para você nesta noite, não faça isso. Não faça isso. O Senhor está falando para você nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, para você ter calma, paciência. Falando do amor de Deus.